Agaricus blazei. Que nome bonito, né? Este é o nome científico do famoso cogumelo do sol. O cogumelo do sol, ele é considerado um alimento com propriedades medicinais. Vamos deixar isso bem claro, não é remédio, pessoal. É uma espécie de alimento natural que as pessoas usam para tratamento de algumas condições patológicas. Sabe por quê? É simples. O cogumelo do sol tem um poder de imunomodulação. Nossa, professor Dr. Luiz Augusto, que palavrão é esse? Que dificuldade. Gente, é simples. Ele atua sobre os glóbulos brancos do sangue. Os glóbulos brancos do sangue são os componentes que compõem o nosso sistema imunológico. Para que serve? Para combater infecções, para evitar inflamações, para até mesmo combater o câncer. Isso significa que se você tiver um sistema imunológico funcionando bem, imunomodulado, tá vendo? Modulado, funcionando bem, nem para mais, nem para menos, o seu corpo vai funcionar melhor. É isso que eu chamo do efeito corpo blindado. Um sistema imunológico equilibrado permite que você tenha menos inflamação, evite as infecções e pode até mesmo combater o câncer, certo? E aí você precisa de alimentos no seu dia a dia que favoreçam o funcionamento dos glóbulos brancos, que de algum modo possam fortificar a ação dessas células para proteger o seu corpo. E o Agaricus blazei, ou cogumelo do sol, tem essa propriedade. E não sou eu que estou dizendo, eu não inventei isso, né? Isso está provado pela ciência. E olha que legal, um dos grupos de cientistas imunologistas, bioquímicos, médicos, que provaram que o Agaricus blazei tem um papel fundamental na modulação dos glóbulos brancos das células do sistema imunológico, foram aqui no Brasil. Sim, da Unesp, em São Paulo, através de uma pesquisa da FAPESP, financiada pela FAPESP, mostrou, eles criaram lá um super laboratório só para estudar fungos, e eles mostraram claramente que existem componentes aí nesse alimento, nesse cogumelo do sol, que tem um papel antioxidante. E tem um papel até mesmo de combate, mais ou menos como se fosse um antídoto de substâncias que causam câncer. Olha que interessante. Ah, então espera aí. Então quer dizer que é mito dizer que o Agaricus blazei, o cogumelo do sol, ele acaba com câncer? É isso que eles mostraram, é mito. Porém, se você tem ele na sua dieta, ele consegue modular as células do sistema imunológico, deixá-las mais fortes, mais preparadas para a ação de proteção do seu organismo. É muito legal, gente. E eu vou explicar para vocês por que isso funciona. É bem simples, olha só. Um dos principais componentes do cogumelo do sol é uma substância chamada antioxidante. O que é um antioxidante? É uma molécula que, ao encontrar os radicais livres no sangue, de algum modo neutraliza sua ação. Evita que os radicais livres encostem na membrana plasmática ali das células, dos glóbulos brancos e possa causar lesão nessas células e possa, de algum modo, prejudicar o seu funcionamento. Portanto, quanto menos radicais livres você tiver presente no seu organismo, melhor para as células do sistema imunológico. Ótimo, então quer dizer que se eu tomar o Agaricus blazei todos os dias na minha alimentação, eu vou ter um sistema imunológico menos propenso aos efeitos maléficos dos radicais livres? É isso, professor Dr. Luiz Augusto? Exatamente, gente. É exatamente isso. O Agaricus blazei, ele tem essa propriedade
de eliminar ou neutralizar os efeitos maléficos dos radicais livres sobre as células do nosso corpo e, consequentemente, as células dos sangue, os glóbulos brancos, que faz parte do sistema imunológico. Muito bem. Então, se você modula as células do seu sistema imunológico, melhorando a sua performance, oferecendo para ela um ambiente mais adequado de funcionamento, ela vai conseguir proteger melhor o seu corpo. Simples assim. Legal? Ótimo! Mas e aí? Quanto de cogumelo do sol que eu posso tomar? Qual a quantidade mínima? Qual a quantidade máxima? Tem efeitos colaterais? Quais são os perigos? Será que eu posso usar concomitantemente o Agaricus blazei, o cogumelo do sol, com alguma outra substância que também pode ajudar a célula do sistema imunológico? O que eu faço? É isso que eu vou mostrar para você já já. Preste muita atenção que eu já vou te explicar. Até logo. Linfócitos, ativados por células fagocitárias, aquelas que comeram vírus e bactérias, têm a capacidade de se multiplicar. Assim fica muito mais fácil para o seu corpo reagir contra a invasão de um patógeno. Isto mantém a saúde de seu corpo pelo sistema imunológico. Gente, preste muita atenção. Se você tiver algum problema de saúde, é fundamental que você procure um médico ou um nutricionista para que ele possa fazer o seu diagnóstico correto e lhe indicar a quantidade exata de cogumelo do sol que você pode adicionar à sua alimentação diariamente, tá bom? Isso é fundamental. As recomendações que eu vou passar aqui, elas são de uso genérico, por uma pessoa que se encontra saudável e que quer, consequentemente, manter o seu corpo blindado. E aí, não é para confundir com tratamento, porque isso aqui não é medicamento. Eu não estou receitando medicamento. Estou apenas dizendo que, se você adicionar o Agaricus blazei na sua alimentação diária, você terá uma resposta imunológica melhor do que se você não ingerir essa substância. E a lógica é o que eu já expliquei. Na imunomodulação, você precisa de ter células boas, preparadas, portanto, sem problemas funcionais, sem ter dificuldades de trabalhar e em quantidades adequadas, nem muito, nem pouco. E esse é o principal papel benéfico do cogumelo do sol no nosso organismo. Ele consegue ativar as células e aumentar a quantidade delas no nível adequado, modulado. E por isso o seu sistema imunológico passa a funcionar melhor. E aí você pode estar se pensando assim, olha, tá bom, mas e aí? Quanto que eu uso dessa substância? Qual a quantidade máxima? Qual a quantidade mínima? É perigoso ou não é? Né? Se eu estiver apresentando algum sintoma, o que eu faço? Recomendação número 1 e definitiva. Está passando mal, está com algum problema, procure imediatamente um médico para que ele feche o seu diagnóstico. E aí ele vai dizer, e aí você pode perguntar, doutor, eu posso utilizar já ouvi falar do cogumelo do sol, que ele é bom para fortalecer as defesas do corpo. Eu posso utilizar? Somente o médico é capaz de saber qual doença que você tem e se o cogumelo do sol vai fazer mal ou não para você. Deixa eu explicar. Olha, tem alguns casos, por exemplo, um paciente transplantado. Ele não pode usar o cogumelo do sol. Você já pensou? Se ele receber um transplante, ele precisa, de algum modo, tomar um remédio chamado imunossupressor, que é para diminuir a quantidade de células do sistema imunológico, senão ele tem rejeição do órgão. Aí se você toma uma substância, é um alimento natural, não é um remédio, o cogumelo, que ativa a célula do sistema imunológico, ele vai dar um efeito contrário da imunossupressão. E isso pode levar
há uma perda daquele transplante. Isso a gente não quer de jeito nenhum. Se por algum outro motivo o médico está receitando uma imunossupressão, você não pode tomar o cogumelo do sol. Então, tem que ficar muito atento a isso, tá bom? Muita atenção. Agora, olha só. Radicais livres. Cogumelo do sol diminui a quantidade de radicais livres circulando no nosso sangue. Tem substâncias no cogumelo do sol que têm essa propriedade. Os cientistas da Unesp provaram isso. Mas vamos entender o que é os radicais livres. O oxigênio que a gente respira, ele tem a capacidade de manter o nosso corpo vivo, funcionando. Por quê? Ele vai participar de uma reação química dentro das nossas células, produzindo energia, calor, para que o nosso corpo se mantenha vivo. Sem oxigênio você morre. Tenta parar de respirar, não tem jeito. A gente morreria sem oxigênio. O oxigênio é fundamental. Mas ele é também tóxico. O excesso de oxigênio, ele causa no nosso corpo a produção de uma molécula conhecida como radicais livres. Eu vou colocar aqui para vocês um gráfico mostrando como que ele é produzido, tá? Essa cadeia de reação que gera os radicais livres. Você não precisa se preocupar com isso se achar muito difícil, não. O mais importante saber é que quanto menos radicais livres no sangue, melhor as células do sangue funcionam. Simples assim. E quem é que promove isso? Substâncias que diminuem a quantidade de radicais livres. E essas substâncias estão presentes no cogumelo do sol. Por isso, consumindo cogumelo do sol, você tem menos radicais livres no sangue, as células têm uma capacidade de reproduzir melhor, se desenvolver melhor e atuar de forma modulada e correta. Isso que a gente chama de regeneração celular. E como nós estamos falando de regeneração dos glóbulos brancos, que faz parte do sistema imunológico, nós estamos falando de fortalecer, proteger mais o seu corpo, manter seu corpo blindado e funcionando corretamente. Legal? Então, vamos continuar o nosso estudo. Tá bom, professor Dr. Luiz Augusto. Então, qual que é o principal benefício do cogumelo do sol? Renovação celular. Pronto. O cogumelo do sol tem a capacidade de renovar as células do nosso corpo, entre elas as células do sistema imunológico. Mas uma das dúvidas que sempre surgem a respeito do uso do cogumelo do sol é em relação ao câncer. Se um paciente recebeu esse diagnóstico, ele pode usar cogumelo do sol para combater o câncer? Definitivamente não é essa a proposta. Quem combate um câncer é quimioterapia, através de uma receita médica, de uma indicação médica e administrado em condição hospitalar. Então, esquece. Você não vai conseguir combater um câncer com o cogumelo do sol. Mas o que os cientistas, imunologistas da USP, da Unesp e do grupo lá de São Paulo conseguiram provar? Que existem sim algumas substâncias presentes no cogumelo do sol que elimina do sangue agentes que causam câncer. Então seria mais ou menos como uma prevenção para evitar mutações nas células do seu corpo, e quanto menos mutações, menor a chance de você desenvolver um tumor. Essa é a lógica. Por isso que, teoricamente, ele pode sim ajudar a evitar essa doença. Evitar. Não é matar um câncer que já está instalado, não. Tá bom, gente? Vamos deixar isso bem claro. Professor Dr. Luiz Augusto, será que eu posso utilizar o cogumelo do sol com alguma outra substância que tem ação sobre as células do sistema imunológico para dessa forma melhorar ainda mais a imunomodulação, o equilíbrio e a performance dessas células? A resposta é sim. E que substância é essa? São os fatores de transferência.
Depois, nós vamos ter uma aula específica sobre os fatores de transferência. Por enquanto, o que você precisa saber? São moléculas que têm uma ação direta sobre as células do sistema imunológico, de forma direta. O que é direta? É porque na membrana plasmática do sistema, dos glóbulos brancos, existem receptores. Para ficar mais fácil o entendimento, você pode imaginar como se fossem umas boquinhas assim, na célula, com a capacidade de englobar, de comer os fatores de transferência, tá bom? Você pode imaginar desse jeito, não é nenhum absurdo isso que eu estou dizendo, não. É mais ou menos isso que acontece. E quando os fatores de transferências entram, né, ali, se encostam na membrana plasmática de um glóbulo branco e ativa essas células, alguns podem até penetrar, né, podem ser endocitados, podem entrar dentro da célula, eles vão ativar essas células, de forma que elas passam a funcionar melhor no seu corpo. Olha, então, você tem o cogumelo do sol com esse poder regenerativo, eliminando radicais livres, e o fator de transferência ativando as células do sistema imunológico. Isso vai deixar o seu sistema mais inteligente, porque ele vai ter a capacidade de reconhecer a presença de micro-organismos de forma mais rápida, de forma mais eficaz. Ele vai modular inflamações, evitando inflamações. Então, todas as doenças, tipo renite, alergia, dores, né? Dores, artrose, artrite, isso tudo tende a diminuir, né? Bronquite, asma, isso tudo tende a diminuir. Gente, por favor, isso não é um medicamento. Eu não estou falando para você tomar fatores de transferência junto com o cogumelo do sol para tratar essas doenças e para curar absolutamente nada. Não é isso. Tá doente? Por favor, procure um médico e veja qual a doença que você tem. O que eu estou dizendo aqui é que se você tiver na sua dieta diária essas substâncias, cogumelo do sol com fatores de transferência, você vai ter um sistema imunológico modulado, inteligente, capaz de evitar processos inflamatórios exagerados e evitar que infecções se estabeleçam no seu corpo de forma recorrente. Simples, gente. É muito simples entender isso, tá bom? Como que faz isso? Mantendo as células do sistema imunológico fortes, ativas, tá bom? Então, essa combinação de cogumelo do sol com fatores de transferência é perfeita para aquilo que eu chamo de corpo blindado. Manter o seu corpo preparado de forma saudável e natural para evitar que a doença se estabeleça. Células dendríticas do sistema imunológico no intestino absorvem os fatores de transferência da alimentação. Depois migram em direção aos linfócitos e libera citocinas e seus próprios fatores de transferência. Isto regula a atividade do sistema imunológico para que ele funcione bem e mantenha a sua saúde. Hoje nós vamos falar mais assuntos sobre modulação do sistema imunológico, uso de substâncias naturais para que a gente possa manter o nosso corpo blindado. Eu sou o imunologista, professor Dr. Luiz Augusto, e é uma honra, um prazer imenso receber você aqui. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Deixe aqui nos comentários dúvidas, façam perguntas, né? Vamos conversar, sugiram temas para mim, que aí eu vou pesquisar, eu vou trazer informação técnica, sempre científica, validada aqui, para que você possa aprender mais a respeito de sistema imunológico, manter o corpo blindado e assim a gente ter uma vida melhor e com qualidade. Legal? Um grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula, até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!